Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Tech Talks, a mais um episódio do Tech Talks, o nosso podcast aqui da Data Info, que é ligado à tecnologia. A vocês que já nos acompanham, é muito bom contar com a presença de vocês novamente aqui no Tech Talks. E para vocês que estão vendo a gente pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao novo episódio aqui do Tech Talks. O nosso podcast ele é ligado a assuntos de tecnologia, mercado, tendências de tecnologia e como esse mercado está se comportando. E é claro que a gente sempre traz convidados aqui para a gente trocar uma ideia sobre isso. E o nosso episódio de hoje é bem bacana, a gente vai trazer um assunto que está bem em alta, principalmente aqui na nossa região também, que é quais são os desafios que os novos empresários que estão começando seus negócios enfrentam e como ele pode vencer, melhorar nessa jornada. E também a importância de tu ter um sistema que agregue e te ajude nessa ascensão aí do teu novo negócio. E para a gente conversar hoje um pouquinho aqui, eu estou com dois convidados bem especiais. Eu estou aqui com o Wagner Moreno, que é gerente de consultoria no Sebrae, e estou aqui com o Douglas também, que é o nosso gerente de consultoria e implantação na Data Info. Wagner, falando um pouquinho sobre o empreendedorismo aqui em Blumenau, né? Não em Blumenau e também na região. Quais são os desafios que você percebe que os empreendedores eles enfrentam? Porque muitas vezes alguns deles já vêm de outras empresas e querem iniciar o seu negócio, ou às vezes estão começando do zero. Como é que está o cenário do mercado? Como é que ele está se comportando? Muito obrigado por contar com a gente aqui. Tá, joia. Então, primeiramente, assim, gostaria de agradecer, né, o convite, né, de participar aí do podcast. Então, assim, o Sebrae, né, como todos já conhecem, né, é um serviço brasileiro de apoio à micro e pequena empresa. E também a gente apoia a questão do empreendedorismo. Então a gente sabe que existe uma grande dificuldade desses empreendedores quando começam a sua jornada, né, de empreendedor. E uma das grandes dificuldades é a questão da falta de planejamento, né? A gente sabe que às vezes pela vontade de empreender, a vontade de abrir o próprio negócio, o empreendedor ele sai fazendo e acaba atropelando ali e, né, sai no fazejamento em vez do planejamento. E aí começa a ter as dificuldades, que é a gestão financeira, a falta de crédito. E a gente sabe que hoje para o empreendedor o acesso ao crédito é muito difícil, porque ele está começando, ele não tem um histórico, né, de relacionamento com um banco, né? E o Sebrae está ali para apoiar esses empreendedores, esses empresários nessa parte de gestão, né, auxiliando ele a caminhar, né, no empreendedorismo, né, do negócio dele. Até a gente trabalha muito na questão comportamental desse empreendedor, né, para que ele se conheça, né, para poder empreender e enfrentar essas dificuldades que vão aparecendo no meio do caminho, né. Isso é interessante também que tu falou a questão da maturidade, que isso acho que implica numa questão bem interessante que eu queria ver com o Douglas, que é a parte do sistema de ERP. Muitas vezes quando vai começar o teu negócio novo, no início às vezes você não percebe a importância que tem do ERP que tu precisa nele, mas conforme ele vai crescendo ou vai seguindo, é importante o ERP. E como é que tu vê essa questão da importância desse ERP? Porque às vezes o empreendedor ele pode vir com algumas manias, alguns vícios que ele teve de experiências profissionais anteriores. E como é que é essa orientação que tu dá para ele, quais os desafios até mesmo que tu tem que passar para ele, para às vezes ele perder um pouquinho dessas manias, dessas questões que eles têm com a questão da implantação de ERP e investimento também, né? Legal. Bom, eu acho que emendando aí um pouquinho na conversa do nosso amigo, né? Acho que a gente já começa falando do planejamento, né? Então, nessa fase de planejamento que foi citada, é importante prever a implantação do ERP, né? De um sistema, de uma automatização de processo, nota fiscal, enfim, o que seja, né? Até porque existem algumas obrigações legais hoje que são eletrônicas, então obrigatoriamente você precisa ter um ERP. Então o que acontece? Quando você acaba planejando a implantação de um sistema, você tem que pensar não só nessa parte de automatização do que é obrigatório legal entregar, né?
E aí, ou seja, focar também no processo da empresa para automatizar ele. E com isso vem os vícios que você citou de eu tô empreendendo, eu era informal, eu vim de outra empresa, agora vou abrir a minha própria empresa, né? E aí você acaba focando muito mais no que era o prático daquilo que você exerce como função, do que efetivamente na implantação. Então, existe um paradigma aí, né, de quebrar assim, beleza, eu vim do ramo metalúrgico, vou abrir uma empresa especialista nisso, mas preciso de um sistema. Acho que é importante estudar um pouquinho, entender o que o sistema vai agregar, né? A gente vai falar um pouco disso aqui hoje, né? Para justamente tirar um pouco desses vícios e efetivamente focar no que a ferramenta pode te entregar, que não é só emitir nota fiscal, não é só entregar o que é obrigatório para o governo, né? É justamente fazer com que a ferramenta agregue no crescimento da empresa, né? Não é só porque eu sou obrigado a emitir nota, não. Tem outras coisas em volta aí que é importante abordar. Um ponto rapidinho aqui, aproveitando, tem um dado aqui, a gente tem um dado que mostra, que a gente falou um pouco aqui sobre empresas que estão começando, aí você agora trouxe a ideia de que empresas que podem ter automação e podem implementar um software. Tem um dado aqui, por exemplo, empresas que atingem um nível de maturidade há mais de 5 anos no mercado, já começa a ter uma demanda por RP, ou seja, começa a querer inovar, né? Você falou que pode de automatização. Como é que é essa relação? Então, empresas que estão olhando para esse tema hoje, você falou indústria, né? Já começam a olhar formas de automatizar a sua empresa, elas inerentemente já têm um sistema ali, me parece. A empresa já com um certo nível de maturidade. Então, o cara não está numa fase inicial, já tem processos, já tem coisa rodando aí. Né? Como é que é isso? Assim? Então, o planejamento, a análise do negócio, os processos, ela antecede a automação. São níveis de maturidade diferentes, no caso. Sim, né? sim, exato. Né? Aqui a gente está abordando desde o pequeno empresário até chegar no médio, na indústria, né? Então é importante abordar todas essas fases, né? Falando daquele que já está na indústria, cresceu e está com um RP deprecado, ou precisa evoluir em processo e tudo mais, é importante que ele foque num RP e numa empresa que atenda não só RP, mas a parte de consultoria também. Porque a maturidade dele veio a partir do momento que os processos dele veio evoluindo com o tempo, né? Ele precisa de mais controle, mais gestão, né? Um ajuste de uma questão de custo mais apurado, né? de processo, de produto, de serviço, enfim, né? Dependendo do segmento que ele presta, né? Então, ou seja, na indústria, o RP ele tem que ser, de certa forma, implantado em conjunto com a mão de obra qualificada também. Porque não é só implantar o sistema, é avaliar o processo dele. Ele vai sentir a necessidade que, o meu RP, o meu custo, o meu estoque, o meu faturamento, enfim, ele faz alguns questionamentos para ele que já exigem um pouco mais de, preciso de mais gestão, preciso de mais controle, preciso de mais automatização, né? Então, aí vem a questão do RP. Buscar isso no mercado é um desafio, né? A gente está aqui para sanar isso. Uma coisa que eu achei bacana, tanto o Douglas quanto o Wagner falaram, que é a questão ali, principalmente no início, que é a pessoa sai fazendo. Sim. Vamos supor, todo mundo obviamente tem uma coisa, quero fazer o meu negócio, ter um empreendedorismo, mas acaba às vezes dando contra a parede, né? Sim. Porque saiu fazendo, não se preparou, não se planejou para aquilo. Esse é um erro bem comum que acontece quando o pessoal chega lá, ele já tem pelo menos alguma noção de algum planejamento, ou isso é bem comum, tu já sai fazendo, depois vê, não, tenho necessidade de um RP, eu preciso ter um fluxo de caixa, preciso saber quantas que eu vou ter a receber, quantas a pagar, a mesma qualificação também dos teus colaboradores que tu vai ter, né? Como é que funciona isso quando as pessoas até vão te procurar para fazer alguma coisa em relação ao início do planejamento deles, né? Sim, até um pouco que o Douglas falou, né? Assim, a empresa ela vai evoluindo, então muitas vezes o empreendedor ali, o empresário, ele vem de um ramo e ele fala, eu sei fazer isso. Ele vai e monta um negócio dele, né? Só que no meio do caminho, da trajetória dele, começa a surgir as dificuldades. Né? E aí é onde entra o nosso papel aí com as consultorias, né? Com o trabalho do Sebrae e a capacitação, que você falou muito bem, que é orientar esse empresário, esse empreendedor, a saber quais são as ferramentas que ele precisa para ter uma boa gestão do negócio, né? Como fazer uma gestão financeira. Muitas vezes quando a gente vai na empresa, o empresário, eu preciso ter um controle melhor, né? Só que a hora que você olha, ele tem um sistema muito bom, né? Um sistema ali que é como se ele tivesse um carro bom para dirigir, mas ele não conhece
todas as, né, tudo que o carro As oferece funções para do carro, ele, as né? funções. E aí onde entra a gente na questão de orientar ele. Para que serve lá um fluxo de caixa? Para que serve um demonstrativo de resultado? Né? Estou falando na parte financeira. Sim. Né? Para que serve ali os controles que ele vai ter, até mesmo para poder fazer uma formação de preço, para transformar a empresa dele mais competitiva. Só que se ele não tem esses controles, ele nem consegue fazer uma formação de preço que ele se torne competitivo. Simplesmente ele vai lá, pega o valor do mercado e começa a oferecer um produto com aquele valor, sendo que ele não olhou o que ele tem de custos, né? Numa indústria, ter um processo, né? Mapear um processo, ter um olhar para o processo é fundamental para ele chegar no custo de hora homem, o custo da matéria-prima. E eu acredito, né, até o próprio sistema, ele pode oferecer isso, uma ficha técnica, oferecer ali os procedimentos que essa empresa necessita. Então, quando o empresário, né, busca ali, né, o empreendedor busca o Sebrae, a gente começa desde o básico, né, orientando ele o que ele precisa para ter uma boa gestão. E aí ele vai caminhando, depende muito da maturidade, como foi dito aqui. Né? O empresário que já está um pouco mais maduro, o que ele quer? Né? Todo negócio ele foi criado para ter o quê? Para ter lucro. Sim. Porque se a pessoa montar uma empresa simplesmente para ter trabalho, né? Ele poderia trabalhar para alguém, né? Que não faz sentido ele ter esse próprio negócio. Então, ele começa a ter outro tipo de necessidade. Né? Eu quero buscar mais clientes. Né? E para ele buscar mais cliente, ele também precisa planejar isso. Ele precisa definir metas, que aí entra a parte de gestão. Ele precisa ter um bom planejamento de marketing. Né? E o sistema, ele é o quê? Ele vai ser o suporte para que ele possa ter uma boa gestão. Né? Ele pode ter ali um CRM, né? Para ele poder fazer o relacionamento com esses clientes. Né? E ele pode ter outras ferramentas que vai ajudar ele, né, a ter essa boa gestão do seu negócio para que ele consiga captar mais clientes, consiga ter o aumento de faturamento e o resultado disso que a gente quer que ele tenha lucro no final. Por isso que é ter uma boa gestão, tanto financeira, uma gestão de marketing, uma gestão de pessoas, como foi dito aqui também, né? Ele vai caminhando para ter mais pessoas e ao mesmo tempo ele também precisa ter um acompanhamento melhor dos seus funcionários, né? E aí entram outros sistemas que podem suportar e ajudar ele nesse dia a dia, né? Mas assim, eu estava pensando, quais são, se a gente for fazer, quando eu vou começar a empreender de negócio, todas essas questões que tu vai evoluindo, existem erros que eles são bem comuns. Porque eu acho que se tu vai começar o empreendedorismo, ou mesmo tu já tendo uma bagagem, ou se tu vai começar do zero, tu vai cometer algum erro que ele é bem comum e às vezes tu acaba não percebendo, só vai perceber conforme tu vai tendo essa evolução. Quais são os erros mais comuns que vocês dois, na verdade, veem tanto quando eu estou começando com o meu empreendedorismo ou depois para o meu próprio sistema, que são erros clássicos, digamos assim, que a gente pode alertar a nossa audiência que quer começar um negócio, já começou e, putz, eu acho que nisso aqui eu já estou errando, eu posso melhorar, ou para eu que vou começar eu não cair já nesse erro, logo na largada também, né? Uma coisa assim que a gente entende, né, o dia a dia do empresário, né? Muitas vezes o empresário, quando ele é pequeno, ele é tudo dentro de uma empresa. Ele não tem ali, eu tenho lá os recursos humanos, eu tenho o financeiro, ele é todas as áreas dentro da empresa. Então, assim, a gente fala, a grande dificuldade é a falta de planejamento? Sim, é uma grande dificuldade, mas às vezes, né, o tempo, né, que essa pessoa tem também, ele acaba, né, não tendo tempo para fazer o planejamento e sai executando. Então, hoje o que eu vejo de grande dificuldade do empresário é ele ter esse tempo, né, até mesmo para poder analisar a sua empresa, né, não ficar muito no... Assim, é o que eu falei, eu entendo a dificuldade desse empresário, mas ele fica muito no operacional e acaba deixando de lado, né, a parte mesmo de gestão desse negócio, né, e é onde que ele acaba simplesmente preocupado com a produção, ali com, né, tô falando talvez de uma indústria, ou até mesmo ali se for um comércio, ele está muito preocupado, às vezes a gente vê o empresário muito ali no caixa da empresa, né? Se você pegar hoje uma padaria, o dono, para mim, ele teria que estar lá na produção para analisar ali todo o processo, para ver se está ok, analisar os insumos que está entrando, e ele fica muito preocupado, às vezes, com o caixa da empresa,
né, e acaba deixando de lado outras situações dentro do negócio dele, né? Então, Tu falou dessa preocupação, né? Agora trazendo o que o Wagner falou, o Wagner que vem do Sebrae, né? O Sebrae é hoje um órgão que basicamente traz toda essa questão das empresas no Brasil. Sabendo então que a inovação ela vem para a inovação no sentido de processo, de sistema, alguma melhoria, ela vem não só para garantir a sobrevivência, como você falou, né? Mas para também proporcionar um crescimento. E você falou agora de caixa, né? O cara tem que transitar dentro da empresa. Isso se aplica, a gente falou um pouco de maturidade de empresa, mas se aplica a qualquer setor hoje no Brasil? Então você falou um pouco de indústria, então seria o caso de comércio, serviços também? Como é que o Sebrae vê isso também? Sim. Quando a gente olha assim, a visão, né, do todo, né? A gente entende também que tem empresas que são maiores, né? Tipo assim, uma indústria, ela já necessita de mais pessoas, né? Então, a dificuldade, às vezes, ali do empresário é a gestão de pessoas, né? Porque ele começa a ter mais pessoas, né? E a empresa vai crescendo e ele percebe, putz, eu preciso melhorar essa gestão de pessoas para eu... Porque muitas vezes a gente fala assim, não, o problema meu é financeiro, porque resumindo, no final de tudo, vai ser o problema financeiro, né? Sim. E aí começa, né, não tenho caixa para tocar o negócio, eu preciso pegar crédito. Só que se você começar a olhar, por exemplo, uma indústria, vai ser processos, né? Vai ser uma forma melhor de comprar os insumos, né? A gestão dessa equipe, porque se você também não faz uma boa gestão dessa equipe, você acaba perdendo produtividade, né? Que se você não tem esse olhar para a equipe, né? Fazer com que a equipe esteja engajada, né? Comprometida ali com a causa, tenha o senso de pertencimento, a entrega que às vezes você espera dessa equipe não vai ser o que você pensou. E aí você começa a contratar mais gente, começa a aumentar seus custos, porque aí você começa a ter um custo fixo maior, né? E aí quando você tem um custo fixo maior, você tem que aumentar o quê? As suas vendas para ter ali um ponto de equilíbrio, né? Que, automaticamente seu ponto de equilíbrio vai subindo, né? Então, depende muito, respondendo aí, depende muito também do segmento, né? Do setor ali que vai ser trabalhado, né? Uma indústria tem uma dificuldade já talvez mais voltada à gestão financeira, a processos, né? Um comércio está muito ali focado às vezes, né, na apresentação dos seus produtos, encontrar o cliente certo, né, para o seu negócio. O prestador de serviço, a dificuldade, né? Vou dar exemplo aqui, a gente trabalha, a nossa região ela é muito forte no TIC, né? Que é a tecnologia da informação, né? Que é até aí da empresa de vocês, né? E a gente percebe que a dificuldade maior para esse segmento é vender, né? É vender o seu serviço, né? Porque uma coisa é você construir um bom sistema, construir uma solução, só que na hora de passar isso para o consumidor final, a dificuldade de entendimento, né, dessas pessoas. Então a gente percebe que a falta de, né, talvez assim, a questão de não conseguir chegar até o público final é uma grande dificuldade que esse empreendedor tem, né, nesse segmento, né? Uma coisa que é interessante que a gente está falando até agora aqui é a questão de tu investir. Obviamente que a empresa ela sempre vai visar lucro. E quando chega no momento dela investir num sistema, Douglas, por estar fazendo a tua consultoria ou implantação, acontece muitas vezes tu ter que convencer o cliente a dar um passo que às vezes é um investimento que ele não está totalmente preparado ou não contava com aquele valor, né, para fazer o investimento, mas é muito importante pensando sempre a longo prazo, né? Sim. Como que é essa questão dessa negociação com o cliente, apresentar para o cliente também, porque o empresário está começando, às vezes ele está com um número bem redondinho, posso gastar X nessa etapa aqui, Y na etapa 2 e Z na etapa 3, mas às vezes durante essa etapa tu vai ter que investir um pouco mais. Isso acontece bastante, sim. Como é que é esse desenvolvimento dessa negociação também com o cliente, que é importante, sim, né? Sim, é bem comum, né? Na verdade, tem que apresentar o benefício que ele vai ter a médio e longo prazo, né? Essa visão que ele no início não tem, né? Que é o desafio ali do empreendedor, como o Wagner comentou, do empreendedor que está lá no caixa, tá só preocupado com o administrativo, né? Com o dinheiro dele, agora é o meu suor que vai trazer o dinheiro para dentro de casa, né? Sim. Então acaba negligenciando algumas coisas. Então, quando a gente vai fazer a implantação de um software ou apresentar, negociar, enfim, para tentar vender o nosso produto para ele, né? Precisamos mostrar os benefícios e o quanto é importante ter automatização, ter o sistema em todas as áreas, né?
Então, quando o Wagner comentou que o empreendedor tem que sair do caixa, ir lá para a operação e ver a operação acontecendo, ele tem que sempre ligar isso já a um processo dentro de um sistema, porque ele vai ter um ganho a médio e longo prazo, automatizando, conseguindo extrair indicadores. Então vamos citar alguns exemplos aqui. A parte de compras. Então ele tem que acompanhar desde a compra do material, de suprimentos, ou seja, dando a entrada isso no RP, eu vou ter uma gestão melhor dos impostos, dos créditos, do custo do meu produto, vou fazer uma formação de preço adequada, como foi comentado aqui, vou ver a minha operação, né? Quais apontamentos eu posso fazer dentro do software de separação de material, apontamento de hora homem. Tudo isso o software vai trazer, né, com certeza, uma apuração muito mais fiel, né? Um retorno muito mais rápido na extração de uma informação de quanto custa aquela operação, quanto custa aquele material, né? Quanto que eu tenho em estoque, quanto que eu posso vender, quanto que é meu lead time, quanto que o fornecedor tem de tempo para, né, entregar essa mercadoria chegar no meu cliente. Então, olha só, estou falando lá no compras, depois a gente vai para estoque, a gente vai para financeiro, vai para produção. Então, o sistema está em todas as áreas. Sim, né? sim, Então, esse é o discurso que a gente coloca para o empreendedor. Olha, o sistema ele está envolvido em todas as áreas, é fato. Você falou em estoque agora, tem até um dado aqui, 34% de pequenas e médias empresas no Brasil, segundo o Endeavor, né, sofrem com falhas no estoque, controle de estoque. Resulta o quê, né? Perde produto, aumenta o custo operacional, né? Então... E sempre é culpa do sistema, né? Mas, na verdade, o sistema cara, 1 mais 1 é 2. Entendeu? Então é processo. Se eu dei entrada, eu tenho que dar um apontamento. Se eu vou tirar o material do estoque, eu tenho que apontar que eu estou tirando. Né? Perdeu, o caminhão passou por cima de uma caixa. Gente, tem que ir lá e dizer que teve perda de material, não está disponível para venda, né? E isso impacta no custo, porque eu perdi uma caixa, então eu não comprei 10, eu tenho 9. Então eu tenho que recalcular custo de produto. Então tem a consultoria envolvida, o processo. Então a gente mostra para ele que o processo do início ao fim, o sistema está ali para ajudar ele, e a médio prazo, longo prazo, ele vai ter mais informações para tomar a decisão. E não vai precisar se preocupar tanto, né, em fazer toda aquela apuração manual e tal, ele vai ter isso já mais automatizado, né? Uma coisa que me chama bastante atenção, que provavelmente vocês também já ouviram falar, é essa questão assim, quando o empresário ele começa, obviamente ele tem que colocar, digamos, mais a mão na massa, porque ele vai estar mais envolvido em todos os processos. Mas conforme esse processo ele vai evoluindo, ele vai contratar novas pessoas, ele vai talvez terceirizar algumas coisas, mas ele ainda quer estar presente ali na parte muito operacional, né? E isso muitas vezes pode acabar se tornando um problema. Isso é uma coisa muito comum, e como uma dica até que vocês dão para 2 pontos, né? Porque às vezes o empresário está lá, mas ele já tem um gestor de TI, já tem um gestor de compras, e ele não consegue fazer esse desapego para falar, não, vou deixar na mão aqui do meu gestor para ele ir lá com o Douglas para fazer a implantação do sistema, ou falar com o Wagner para a consultoria total. Isso é muito importante, porque às vezes o cara ele fica preso ali e não deixa, às vezes, o processo todo fluir. Isso é uma coisa muito comum, porque o cara, obviamente, ele fica sempre preso ao início ali da empresa dele, que ele não quer ter essa questão de ter esse desapego, né? Sim. Como que é isso? É uma coisa, acredito que seja muito comum, e como abordar, né, um empresário para, tipo, vamos deixar as coisas fluir e mostrar para ele que ele, ficando realmente mais na parte estratégica, tomar as decisões, isso vai melhorar o fluxo dele, né? É que a gente fala assim, é o filho dele, né? Ele é um neném, né, para ele, né? Então assim, imagina, né? Ter esse desapego, né? Aprender a delegar, né? E aí é um trabalho mesmo que é feito com esse empresário, né? No sentido dele começar a perceber que ele sozinho ele não vai dar conta, né? Se ele não tiver ali, confiar na sua equipe, né, ter um sistema, o sistema ele vem para apoiar esse empreendedor, né, para que ele fique realmente no comando e não fique só apagando incêndios, né. Então se a gente tem ali eu sempre faço essa alusão aí à questão de um automóvel, né. Então é como se você sentasse ali no volante ali, né, e você tem um painel que você consiga enxergar como estão os indicadores, né. Então, por isso a importância dele começar a perceber que sozinho ele não vai a lugar nenhum. Então, ele tem que começar a envolver mais a sua equipe, né? A ter outros tipos de ferramenta que possa ser um apoio, né, a ele.
A gente tem um curso, né? O Sebrae ele tem um curso que é o Empretec, né? Não sei se vocês conhecem, mas esse curso ele trabalha a questão comportamental desse empresário, que é para ele começar a ter esse desapego, né? Ele começar a entender que são comportamentos. O empreendedorismo, né? E a vida do empresário nada mais é que comportamento, né? E se ele não mudar os seus comportamentos, a tendência do seu negócio não ir bem é maior. muito grande, é maior. Então, a questão do desapego, né, delegar, ter essa equipe, né, já faz parte aí do seu comportamento e a sua mudança de comportamento para ele poder escalar, poder evoluir, poder crescer no seu negócio. A gente tem falado, tem ficado mais claro assim que tem 3 pontos assim que impactam as empresas que a gente consegue observar bem claramente, que é uma pessoa, os 3 da tríade, né? Pessoas, processo e tecnologia. Quando você fala de pessoas, a gente falou bastante sobre pessoas aqui, né? Que são inevitáveis. Processo para o andamento da tua empresa. Aí a gente falou de tecnologia, que é justamente onde traz os sistemas, ferramentas de gestão, tudo que ajuda a imputar dados, você poder observar esses dados depois, né? Extrair os dados e olhar em forma de indicadores. Pessoa, como é que vocês enxergam isso? Assim? Pessoas e tecnologia influem nos processos, ajudam nos processos. Pessoas com processos, vai faltar tecnologia. Como é que é isso, assim? Tem que ter um equilíbrio aí, né, Ivan? Eu entendo, né? Até quando nós implantamos software, muitas vezes, tem aquela visão de que, vou instalar um software, vou avançar, concluir, vou fazer os apontamentos. Não. Processos, pessoas. Está totalmente ligado à implantação, por exemplo. Então, quando nós vamos implantar o software, nós falamos de pessoas, a gente monta um projeto. Então, a gente levanta quem são os key users, a gente aplica um treinamento de processo, valida esse processo para depois falar de sistema. Para depois falar de, né? Então, assim, tem que avaliar até a capacidade daquela pessoa que vai operar o sistema. Qual conhecimento ela tem da área, né? Ou seja, então, se você não tiver pessoas, processos talvez muito bem definidos, o sistema... Não roda. É bem, assim, acaba ficando em desuso, ou vai vir o dilema de que o sistema não funciona. As pessoas começam a boicotar, né? Falar, não, isso. As pessoas boicotam a própria a gente está acima do sistema aqui, né? Exatamente. E, na verdade, começa ali pelas pessoas, realmente. O projeto começa ali. Né? É necessário que se tenha dentro da empresa, que se crie esse engajamento, que venha de cima, obviamente, né? Mas que as pessoas sejam envolvidas e elas vejam a importância, né, do software, do papel delas e do processo, para daí chegar no sistema e depois eu conseguir, agora está rodando, implantei. Mas, e tu tem visto casos assim, agora indo mais para a parte prática, né? Tu que é gerente de implantação na DataInfo, de casos onde o sistema ele pode auxiliar a empresa na definição de processo? Ou pode pelo menos instigar no empresário em observar mais essa parte? Sim. Até puxando a sardinha um pouquinho talvez para o nosso lado, né? Mas o sistema, quando ele é bem construído e estruturado, ele já induz a determinados processos, né? O RP, no nosso caso, ele vem inclusive com alguns processos padrões já definidos. A melhor prática de mercado, né? Desde compras, requisição do material, passando por cotação, por ordem, por entrada da nota, já com parametrizações iniciais de impostos para apuração de custos. Então, ou seja, o software ele é importante, né? Se ele já tem uma boa base, né? Uma boa expertise embarcada, ele facilita, inclusive, na definição desse processo lá. Porque ele já vem um processo padrão, que é o melhor de mercado. Não vamos, né, inventar a roda de novo, né? Ela está ali, o básico funciona bem, sabe, para uma boa empresa, né? E aí depois se aprimora. Daí o RP depois ele tem que comportar isso também, né? Comportar o específico. Cada segmento tem a sua particularidade. Negócios dos mesmos segmentos também têm as suas particularidades. Eu posso implantar em 2 indústrias que são concorrentes, cada uma vai ter algo diferente aí que vai ter que contornar, é um relatório, é um processo, é uma pessoa que faz alguma coisa ou deixa de fazer, sabe? Então, tudo isso está totalmente assim, casado e ligado, assim, né? A ferramenta com o processo. Tá? Você falou agora, né? Cada empresa é uma empresa, né? Se cada empresa tem um processo, é comum essa ideia de que você tem que adaptar muitas vezes, porque o software pronto, a ideia é que ele atenda a uma grande parte do mercado. Sim. Aí você pode ter algumas personalizações ali, né? Então, se a empresa está nessa fase, muitas vezes, de definição de processo, certamente isso acaba impactando
na forma como o software tem que se moldar aquela empresa. Ou seja, uma personalização, alguma característica intrínseca ali que não muda, né? Que precisa... Como é que isso é muito comum? Acontece muito de... Obviamente sim, né? Não sei como é que é isso. Tem também esses casos, né? Então, o RP ele é parametrizável, né? Então, ou seja, a gente... quando começa um projeto, vamos dar um passo atrás. Começa um projeto, é feito um levantamento do processo, né? Então, a gente tenta induzir primeiro ao padrão de mercado. No levantamento, a gente já sente se o empreendedor passou pelo Sebrae, se ele é um cara que, né, já tem um pouco mais de visão, já está um pouco mais maduro. Exatamente. O cara que passou pelo Sebrae, a gente já vê que... já tem um pouco mais de maturidade, já fica mais fácil. Porque daí o padrão de mercado já entra liso, né? Porque o projeto ele é em fases também. Implanta o padrão, deixa rodando bem, o pessoal se familiariza com a ferramenta e aí vai aprimorando. Então o RP ele é flexível a esse ponto de entra com o padrão, automatiza os processos básicos e aí você vai gradativamente evoluindo e ajustando esses parâmetros, deixando flexível ao teu negócio, né? Eu acho que existe, tu falou questão de flexibilidade, acontece também muitas vezes de tu ter um negócio de um segmento X e conforme o tempo passa tu muda para outro segmento, para um segmento Y, né? E tu acaba levando algumas dessas coisas que tu quer levar na verdade para o outro, para esse outro segmento. Só que são coisas diferentes. Acho que quando tu vai para o outro lado da mesa, né? Eu acho que vem muito dessa questão da maturidade que a gente estava conversando aqui também. E uma coisa também que eu achei bem bacana que vocês falaram foi como a gente acaba boicotando mesmo, né? Sim. A gente acaba porque o sistema ele tá ali obviamente para te ajudar, mas quem vai fazer o negócio acontecer são os humanos ali, são os humanos. Ele vai estar ali para te ajudar, mas que tu que vai executar isso, né? E como no dia a dia às vezes tu fazer essa mudança, eu acho que é muito a questão de mindset e tu também saber usar o sistema ali ao teu favor, né? Porque, vamos supor, igual tu falou, às vezes a gente já percebe na implantação se o empresário já vem um pouco mais pronto. Isso é ótimo, mas às vezes ele vindo mais pronto, ele já vem com os vícios dele também. Exato. É difícil equilibrar, né? Cada caso é um caso, né? Então, por isso que a gente oferece esse serviço de consultoria com a implantação, né? Tem que ter um pouquinho de psicólogo, psiquiatra, talvez, não sei, né? Na implantação, porque você tem que trabalhar muito com a personalidade, às vezes, do empresário, né? A forma dele pensar, ele fez aquilo daquele jeito a vida toda e agora ele está tendo que automatizar alguma coisa porque está sendo forçado para crescer ou enfim, né? E aí você tem que fazer todo um trabalho assim, né, gradativo, tal, mostrando a importância. Porque eu acho que envolvem mais coisas, às vezes, igual tu fala, você vai fazer um pouco de trabalho de psicólogo, um pouco de trabalho de professor, tu vai ter que mostrar pro cara mais coisas, até para tu, quando tu começa a entender um pouco mais da personalidade do cara, do negócio dele, aí tu consegue implementar, mas acho que melhor aquilo com ele. Isso, que daí você pega uma empresa, às vezes, familiar. Isso. Então tem essa questão ali também que acaba sendo um desafio para quem está implantando o sistema, né? Então, enfim, eu acho que é um trabalho antes do software, né? Como foi bem colocado, né? Começa ali com uma consultoria, né? Vem pelo Sebrae, ou vem para uma empresa, né? Para daí chegar nesse nível, assim, né? Que eu vejo assim, que você falou, né? O trabalho de psicólogo muitas vezes, né? O que a gente tem que fazer, assim, quando a gente vai numa empresa, né? É trazer a equipe junto, porque assim, né, se o empresário ele vai lá e fala, não, olha, eu quero colocar esse sistema, né? Então é algo que é imposto, é mais difícil. Sim. Mas se você tem essa conversa com a equipe e começa a ter esse engajamento, ter o senso de pertencimento, entender as dores deles lá da ponta, e aí você propor a solução, vai ser bem melhor, né, a aceitação do sistema. Eu falo isso porque assim, né, o Sebrae faz consultoria, né? E na consultoria a gente percebe, né, que se a melhoria que se for propor dentro de uma empresa vem um consultor e propõe a melhoria, não é bem aceito, né? Mas se você já tem a ideia do que vai ser trabalhado ali, se você traz a equipe junto e essa melhoria parte da equipe, vai ser bem aceito e foi a equipe que trouxe, né? E não o dono do negócio, não um consultor que estava lá, né? Eu lembro quando eu ia atender as empresas, né? Alguns empresários, né? Os funcionários chegavam assim, lá vem aquele cara do Sebrae, né? E aí o pessoal começa a ter medo, já né? tem resistência, porque né? alguns acham que pode ser mandado embora,
né? Porque é um grande problema, né? Porque assim, a melhoria, ela, né, uma inovação que é feita dentro de uma empresa, ela não pode ser para mandar a gente embora, para diminuir. Você tem que inovar, né, para poder ajudar essas pessoas, né, a ter um bom relacionamento com o sistema, a melhorar o processo, a ter uma melhor produtividade, né, e não querer aí mandar a gente embora. Isso não é o papel de um consultor. Então, às vezes, a equipe em si já começa a criar ali uma barreira, tanto quanto o consultor como o sistema. Esse sistema vai mandar a gente embora, resistência, né? porque tu sai da tua zona de conforto, sim, né? sim, Tu vai sair sim. da pessoa da zona de conforto dela e vai vir, tipo, acho que o ser humano tem essa questão de resistência, ainda mais essa questão de trabalho, igual tu falou, a gente acha que vai ser demitido, alguma coisa assim, e justamente ao contrário, né? E a gente tem visto ultimamente um complicador nesse cenário, que é a questão da automatização, né? Sim, Porque eu acho que a primeira objeção é, o pessoal vai colocar um robô aí, vai Não, colocar... né? mas a pessoa tem que perceber que ela tem mais coisas que ela vai conseguir ter tempo para executar, né? Mas esse é um bom caminho. Começa levantando o processo, conversando com as pessoas, deixa que as ideias venham por eles, né? Porque daí eles vão se sentir até assim, com vontade Sim. de implantar, de crescer e Fazendo tal. parte do Vai negócio, ter né, tempo cara? para pensar em outras coisas que antes não tinha, sabe, né? Então é isso, fazer com que as pessoas façam parte do projeto, parte do negócio. Isso. O restante flui daí bem mais fácil. Né? Ou seja, o sistema, então, ele apoia, quando você fala de equipe, né? Acompanhamento, não tem aqui, né? Acompanhamento de performance, gestão das tarefas, melhorar a produtividade das equipes, o sistema ele vem para talvez você poder oportunizar enxergar para isso, né? Ou seja, não é uma coisa que, vai abalar a estrutura, o pessoal... Não, é o contrário, cara. Você vai poder olhar, então, para dentro, né? Para reformar algumas questões de processo, ver que as pessoas podem produzir melhor. Exato. E tomar decisões melhores. Né? Às vezes, assim, a gente pega a pequena empresa, né? O cara tá lá com uma planilha no Excel, né? Tá sofrendo lá com essa planilha, porque a planilha começa a travar, você alimentando dados ali, né? E aí, assim, o sistema ele veio para apoiar e ajudar, né? Como até o Douglas trouxe ali a questão de planejamento, né? Pensando ali numa indústria, né? Que é o PCP, né? Então, imagina, você hoje... chega um cliente te pergunta qual o prazo, né? E você simplesmente está lá com uma planilha Excel, com um monte de pedido, um monte de coisa para fazer, e você não consegue mensurar isso de uma forma assim mais correta, vamos pensar. Você até mensura, mas talvez não vai ser rápido, não vai ser eficiente. Então o sistema ele vem para apoiar, né, esse tipo de gestão, a conseguir ter mais informações e também tomar as decisões. Olha, eu consigo ou não pegar esse pedido, quando eu posso entregar, né? Então começa a ter um olhar melhor. Então quando a gente apresenta isso para a equipe percebe que isso só vai ajudar ele, né? Vai deixar que ele pare de alimentar aquela planilha de Excel que só dá problema para ele, então vai ser positivo, né? Sim, sim. Gente, e a gente conversou bastante já várias coisas, tipo, desde a importância da implantação, do planejamento, pessoas, que é muito importante, né? Como é que vocês veem a perspectiva de mercado, de comportamento de mercado, tendências em relação aos novos empresários, né? Que estão começando o negócio, pode ser novo, pode ser médio empresário. Perspectiva de mercado, como é que vocês veem uma tendência, o que vai acontecer nos próximos anos? Existem surpresas que você acha que vai acontecer, tipo, pode acontecer um fato surpresa, por exemplo, um ChatGPT da vida foi uma coisa que, se a gente for falar, sei lá, 10 anos atrás, ninguém ia imaginar que ia ter uma coisa dessa que a gente usa bastante. Como é que vocês veem essas perspectivas de mercado em relação a esse crescimento do pequeno empresário, até mesmo para a implantação de sistema e também para o planejamento e desenvolvimento que ele faz, né? Assim, até como você trouxe, né? Eu vejo que hoje, né, a tecnologia, como a inteligência artificial, vem para somar ali com o empresário, até para ele poder implementar dentro da sua empresa, né, para poder ajudar esse empreendedor, esse empresário a tomar uma decisão melhor. Porque começa a ter ali dados do seu negócio, né, dados do seu empreendimento, que você consiga analisar cenários melhores, né? Então hoje, sim, o que eu vejo, né? O nosso mercado, né? A nossa região aqui mesmo, né? Ela vem sofrendo uma certa transformação, né? Tanto se a gente olhar como era, né, no passado, né? A gente aqui é um setor, uma região muito forte na área têxtil, né? Mas a gente vem evoluindo para o setor de serviços, né? Então hoje a região nossa ela está muito focada no setor de serviços. Então para esse empreendedor,
né, o que eu vejo, né, para ele ter esse olhar melhor do que vem acontecendo na sua região e que ele perceba que ele pode inovar no seu negócio. Né? Porque quando você começa a analisar, olhar o cenário, de repente você está com um produto ou um serviço que no futuro esse produto ou esse serviço não vai caber mais. Porque é o que você comentou, né? A gente tem coisas que a gente nem sabe que vai acontecer daqui para frente. Sim. Né? Tem tecnologias que surgem e praticamente elas desaparecem em questões assim de, né, até de meses, né? Porque é muito rápido. Então, o que eu, né, assim, sugiro para o empresário, para ele estar sempre atento, né, às mudanças que vêm acontecendo, né, em sua região e qual oportunidade que você pode aproveitar, né, para essas mudanças. Então, o empresário tem que estar sempre pronto e aberto para observar, né, esse ambiente que ele está inserido, né, tanto regional, estadual e também um ambiente, né, hoje a gente tem aqui em nossa região startups que vendem serviço ou produtos para, né, não só Brasil, para outros países, né? Então essa é a importância, né? Estar atento a esse cenário, né? Essas oportunidades. Você falou de tendências, né? Daí você falou agora de startup. Como é que é a visão, então, dessas empresas? Aí, me corrija se estou errado, né? Startup é um modelo que está em teste, né, para o mercado, está entendendo o seu produto e o seu público, me parece, né? Como é que é isso, assim? Qualquer empresa que tem processos bem definidos em um sistema e tem uma certa maturidade, pode lançar uma startup. A startup é um meio de inovar também. A startup é um meio de testar algum produto que a empresa pode lançar dentro. Como é que é isso? Às vezes, sim, grandes empresas, né, ou pode até ser uma empresa pequena também, ela tem um projeto que muitas vezes ela está ali, né, ou é interno, e de repente até os próprios funcionários falam assim, olha, a gente poderia ter um braço daqui e montar uma startup, né, com esse projeto que ele tem, né, porque a startup ela tem ali esse viés de inovação, né, então ela tem que ter uma inovação e ela tem que ter a questão de ser escalável, né. E dependendo do produto ou projeto que essa startup tem, ela não consegue ser escalável, aí deixa de ser uma startup, porque né, ela assim, que é, se você pegar, eu vou dar um exemplo, o próprio Netflix, né, ou um Uber, né, é uma plataforma que você consegue escalar e ao mesmo tempo você não aumenta os seus custos, né, um negócio tradicional, se você quiser escalar, você vai ter que aumentar o quê? Os seus custos, né, se eu tenho lá eu usei o exemplo de uma padaria. Para eu ter esse negócio repetitivo, você vai aumentar o quê? Vai ter que ter mais pessoas, mais mão de obra, né? E ao mesmo tempo você está aumentando os seus custos. Se você monta, né, aí uma startup, pode até ser uma padaria, mas com outro modelo de negócio. Que ele consiga até, como exemplo, uma franquia, você consegue escalar esse seu negócio, porque você simplesmente está vendendo o quê? O seu modelo de negócio, né? Então, acaba surgindo, às vezes, dentro de grandes empresas, né, que a gente fala, o intraempreendedorismo, pessoas que estão ali pensando em problemas dentro da empresa e criam soluções e dali, escaladas. Isso mesmo, ele cria uma startup para, né, não só oferecer a solução para aquela empresa, mas também para o mercado. E aonde ele vira uma startup, que ele traz uma inovação, ele é escalável, né, tem muitas vezes uma tecnologia ali embarcada, né, que possa dar essa questão de ser escalável, né? Então, hoje, né, essa startup, ela ajuda a grandes empresas ou, né, quem deseja empreender até testar esse produto de uma forma mais rápida, né? E é esse o papel de uma startup, é testar o produto, já validar isso com o mercado para que isso possa ser, né, ter pessoas que possam pagar por isso, né? Bem legal. Eu vou pedir pro Douglas, já para a gente fazer um corte bem legal depois. A gente você falou um pouco dos benefícios, a gente tem um sistema de gestão, né? Aí um recado assim mais para os pequenos e médios empresários, para a gente listar os benefícios tangíveis quando você está usando um RP, né? Empresas que são em crescimento, não aquelas que, claro, empresas que tem que sobreviver tem que crescer, né? Mas para que a empresa está em crescimento, quais são os benefícios mais imediatos, mais observáveis no início, assim? Olha, na verdade são vários, né? E esses benefícios estão
praticamente em todos os departamentos da indústria, né? Então a gente pode falar de benefícios dentro de cada área do negócio e os benefícios gerais. De cada área, obviamente, você tem a melhor estratificação dos dados, né? Vamos falar assim, vamos falar do administrativo, todo mundo quer saber do financeiro, fluxo de caixa, demonstrativo de DRE, tudo que foi citado aqui, né? Ao invés de você perder horas, montar isso no Excel e com a probabilidade de estar errado, ter digitado uma fórmula, alguma coisa, né? É muito alta a probabilidade de dar esse erro, né? E quando você tem um sistema, que você tem um processo que foi levantado, desenhado, implantado, em poucos segundos eu gero um relatório e eu tenho lá o meu a receber, o meu a pagar, meu saldo de banco, quanto que eu tenho, se eu vou ter saldo naquela data para pagar determinado fornecedor. Então é muito mais rápido para você bater o olho, tomar a decisão, já antecipar alguma venda, fazer alguma negociação direto com o fornecedor ou com o cliente e te adequar financeiramente para manter a saúde financeira do teu negócio, né? Então, eu acho que o tangível, falando da questão financeira, é isso, né? Você tomar a decisão rápido, né? Para você não comprometer, talvez, um saldo bancário, saber o momento correto de fazer uma aplicação ou resgatar uma aplicação financeira, né? A gente sabe que, no fundo, tudo é dinheiro, né? Sim. A gente está ali, está trabalhando, está implantando, está investindo, porque a gente quer ter uma melhor gestão e uma melhor saúde financeira da empresa, né? Então, o software, a parte tangível financeiramente é isso, tá? Conseguir tomar a decisão rápido, né? Aí vamos falar de outros departamentos. Custo de produto, né? Estou comprando mais caro, estou conseguindo importar, não estou, né? Enfim, conseguir montar uma promoção com uma velocidade assim, sabe? De poder trazer esse custo, cara, eu consigo chegar numa margem de tanto, vendendo X produto, eu vou ter um ganho Y. Perfeito? Então, o sistema vai te trazer essas informações. Sim. Muito mais assertiva e rápido, né? Então, assim, de benefício, eu acho que esse é o principal. Tomar a decisão rápido. O mercado, ele movimenta rápido, né? Se tem tecnologia que já nasce e morre muito rápido, como foi citado aqui, né? Então, o mercado, ele está assim, ele está muito rápido, né? Então, acho que esse é o principal aí, Ivan. Maravilha. Legal, gente. Pessoal, a gente está com um quadro novo aqui no nosso podcast, aqui no Tech Talks, que é Dica Transformadora. Então, a gente está chegando ao fim aqui do nosso episódio e eu queria de cada um de vocês uma dica transformadora, uma dica que vocês dão aí para os novos empresários, tanto na questão aí da questão do planejamento, do início dele e também depois da questão de implantação. Tá? Qual que é essa dica transformadora que vocês dão aí para o pessoal, para a nossa audiência que está vendo que está começando, que já está aí com um nível um pouquinho maior de maturidade, para que eles possam realmente colocar isso aí, talvez na cartilhazinha deles aí, para começar o negócio deles, ou quem já está em desenvolvimento, colocar aí no dia a dia deles. Qual é a dica transformadora que vocês dão para eles? Eu volto aí no planejamento, né? E nessa questão comportamental desse empreendedor, né? Hoje, assim, o empresário, né? Ele, até para quem quando a pessoa começa ali, o empreendedor, né? Ter uma boa rede de contatos, né? Eu vejo aí como algo fundamental, né? Para esse empreendedor. E também o empresário, como até vocês citaram lá no início, dele muitas vezes compartilhar as suas dores também com a equipe, porque é a partir do momento que ele começa a criar esse engajamento, a criar o senso de pertencimento da equipe e começa a delegar um pouco mais, gera confiança, começa a delegar um pouco mais as suas atividades do dia a dia, e só assim, né, a empresa vai crescer. Porque até a gente fala, né? Tira um pouco a capa de herói e libera para a equipe para ter abundância, né, nessa gestão desse seu negócio, para você poder prosperar e poder crescer, né? Todo negócio começa pequeno e aí a ideia é que ele evolua e vira uma grande empresa, né, e transforme a realidade aí da sua região. Legal. E tudo, qual que é a tua dica transformadora? Legal. Eu acho que a dica seria lá na fase do planejamento, né? Pense, né, ou planeje implantar um software que acompanhe o crescimento da empresa, né? A troca de software normalmente ela é bem custosa, né? Fazer a troca, você tem uma ruptura às vezes até cultural, né? Investimento também né? Às vezes pode ser até custar muito mais fazer essa troca, né? A longo prazo, médio prazo.
Então, se você planeja o teu crescimento com um software que possa acompanhar isso, né? Eu acho que é muito mais vantajoso, né? Você começa pequeno com um software que vai te atender às necessidades básicas. Conforme o teu crescimento, aumento de pessoas, mais produtos ou serviços que eu vou estar prestando, né, e tudo mais, né, e o software puder comportar isso, é melhor. Você vai crescendo junto. A empresa cresce, o software cresce, daqui a pouco você está com uma indústria, com frota, com 300 pessoas e o software é o mesmo, só que com aquela robustez que você precisa. Sim. Né? Atendendo todas as áreas, né? Então, seja do pequeno ao médio, né? Você ao grande, você tem o mesmo software crescendo contigo, acompanhando. Acho que fica muito mais fácil, né? De gerir, de crescer, de investir, né? Enfim, acho que essa seria a dica, assim, pensar num software que acompanhe esse crescimento. Saber escolher um bom software e que ele proporcione essa escalabilidade. Né? Exatamente. Acompanha todas as fases. Exatamente. Nossa, maravilha. Legal. Gente, a gente está chegando no final de mais um episódio. Queria agradecer muito a presença de vocês, Douglas. Legal. Wagner, obrigado pela presença de vocês aí. Foi bem legal, a gente conseguiu esclarecer bastante, ou pelo menos tentamos esclarecer para o pessoal, que é um desafio bem grande, né? Para quem está iniciando o negócio, para quem já está com o negócio dele, acho que os insights que vocês trouxeram aí foi bem bacana. É uma jornada, né? É uma jornada, com certeza é uma jornada. Obrigado, gente. Valeu. Legal. Obrigado. Agradeço o convite aí. Precisando, disposição. Isso aí, também agradeço e fico à disposição, deixo o Sebrae à disposição de todos. Valeu. Para vocês que estão assistindo esse episódio, a gente vai deixar aqui nos comentários o acesso às nossas redes sociais, né? Continuem nos seguindo aqui no YouTube, acompanhando nossos conteúdos, sigam no LinkedIn, no Instagram, no Spotify também agora em versão em áudio, você pode ir para academia, ficar ouvindo lá o podcast tranquilinho. Entre também lá no YouTube, acesse, ative o sininho das nossas notificações, acompanhe a gente também vai colocar bastante corte no Instagram. Obrigado, pessoal, por acompanhar com a gente mais um episódio do Tech Talks. Valeu, um abraço e até o próximo episódio. Tchau!